Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Metodologia da Pesquisa no Ensino de Ciências. Essa é uma disciplina obrigatória vinculada ao mestrado profissional em Ensino de Ciências da UEG e hoje nós vamos falar sobre ferramentas eletrônicas auxiliares à elaboração de trabalhos científicos. Aqui é a professora Sabrina Miranda e esta disciplina é ministrada por mim e pelo professor João Roberto. Então, vamos iniciar. Começaremos falando sobre a carreira acadêmica no Brasil. Vocês agora fazem parte de um programa de pós-graduação. Nós temos basicamente dois tipos de programas de pós-graduação no Brasil: as especializações, que se inserem no contexto lato sensu, e eu sei que vários de vocês fizeram muitas especializações, isso é muito bom, e no contexto do stricto sensu, ou seja, uma pesquisa mais aprofundada sobre uma temática específica, nós temos os mestrados e doutorados, que podem ser acadêmicos ou profissionais. A diferença entre eles está no contexto, na proposta, na inserção da pesquisa a ser realizada. Bem, os programas de pós-graduação stricto sensu, eles são regidos, gerenciados e avaliados pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, um órgão vinculado ao MEC, Ministério da Educação. Os programas, eles recebem notas que variam de 3 a 7, de acordo com o sistema de avaliação da CAPES. Nota 3 é a nota inicial para o programa começar a funcionar e a nota 7 é a melhor nota. Já é um programa consolidado e que atende a vários critérios estabelecidos pela CAPES. Para saber sobre as notas dos programas de mestrado, doutorado, por exemplo, da UEG, você pode acessar o link que está aí na nossa sala de aula e visualizar os cursos que são recomendados na nossa instituição ou em outras instituições no Brasil, ok? Então, estamos contextualizando um pouco sobre essa carreira acadêmica no Brasil. Quando entramos nesse universo acadêmico, algumas palavras e expressões passam a fazer mais parte do nosso cotidiano. Então, no contexto dos programas de pós-graduação, do mestrado, por exemplo, nós falamos muito sobre a plataforma Sucupira. Hoje é uma plataforma da CAPES que congrega várias subplataformas de bases de dados que serão interessantes e que vocês vão com certeza acessar ao longo da sua estada aqui no mestrado. Para acessar a plataforma Sucupira, o link está disponibilizado e algo interessante sobre a plataforma Sucupira é que por ela também a gente alimenta dados anualmente sobre o programa de pós-graduação, no nosso caso, sobre o mestrado. Então, anualmente, nós temos que fazer o preenchimento da plataforma Sucupira na parte do Coleta CAPES, onde informamos informações sobre as disciplinas que foram ministradas, quantos discentes participam do programa, sobre as defesas, as dissertações, os produtos, os artigos, enfim. Com base nessas informações, os programas são avaliados e recebem aquelas notas que eu comentei com vocês. E a participação discente tem um peso muito grande na nota que o programa recebe. Por isso, estimulamos muito que vocês, a partir de agora, vivenciem o mestrado, produzam e divulguem esta produção, sempre levando o nome da UEG, que é a instituição a qual o mestrado está vinculado, e, claro, do nosso mestrado profissional em ensino de ciências. E as avaliações dos programas de pós-graduação,
ela é realizada quadrienalmente, ou seja, de 4 em 4 anos, mas os dados são inseridos anualmente. Então, todo ano nós temos que preencher a plataforma Sucupira na parte de coleta de dados dos programas. Estamos em um quadriênio. Esse quadriênio vai desde 2017, 2018, 2019 e se encerrará neste ano de 2020. Nossa nota sairá em 2021. Esperamos aumentar nossa nota. Para que isso aconteça, precisamos da colaboração de vocês. Por que queremos muito aumentar nossa nota? Para pedir doutorado. Para que isso aconteça, nós temos que ter no mínimo uma nota 4. Então, nos ajudem a cumprir essa meta. Um aspecto interessante relacionado à carreira acadêmica é o currículo Lattes. Com certeza todos vocês já têm esse currículo cadastrado na plataforma do CNPq. O link está aí na nossa sala de aula. Contudo, agora há necessidade de atualizar, de alimentar esse currículo. Num contexto mais geral, fora da academia, utilizamos com frequência o currículo vitae, mas aqui nessa carreira acadêmica, nesse universo acadêmico, o nosso currículo válido é o currículo Lattes. E neste currículo há informações padronizadas sobre a produção acadêmico-científico. Então, qual é a demanda? Atualizar frequentemente esse currículo e ter cuidados no preenchimento. Você precisa colocar informações verídicas, aquilo que realmente aconteceu, que você fez e ter os comprovantes guardados. Nós não inserimos comprovantes lá na plataforma Lattes. Contudo, precisamos ter comprovação de tudo aquilo que fazemos. Então, acessar a plataforma Lattes, atualizar o seu currículo com frequência é agora uma demanda, uma necessidade, e esperamos que vocês estejam frequentemente atualizando o currículo Lattes de vocês, ok? O currículo Lattes, que está disponibilizado em lattes.cnpq.br, quando você entra na página, do lado direito aparecem 3 opções: buscar currículo, atualizar currículo e cadastrar novo currículo. Quando você não tem este currículo, você precisa cadastrar, preencher informações básicas para este cadastramento, criar um login, que pode ser o CPF ou e-mail, e uma senha. É importante guardar esta senha, ser uma senha que você vá lembrar, ok? Mas como vocês já têm, vocês vão em atualizar o currículo. Tem que fazer o login, entrar e explorar este currículo. É dessa forma que a gente se familiariza e que passamos a conhecer melhor este instrumento. Mas hoje, para vocês, a principal demanda é inserir no currículo Lattes que vocês estão cursando o mestrado profissional em ensino de ciências da UEG. Então, já façam isso, porque isso ajuda na nossa divulgação. Lembrando, nossa nota, nossa avaliação junto à CAPES dependem desses pequenos cuidados, pois os avaliadores, eles acessam os currículos dos alunos, dos professores, dos colaboradores para verificar de que forma eles divulgam o próprio programa. Além disso, na plataforma do currículo Lattes, nós podemos fazer buscas. Posso buscar os currículos dos professores do PPEC, de algum pesquisador que eu tenho interesse para chamar para minha banca, dos professores das disciplinas, enfim, todo mundo tem o currículo cadastrado lá. Todo mundo que está nesse universo acadêmico, na academia, na universidade, na escola. Então, vocês podem fazer isso, acessar, buscar e começar a se familiarizar. Quando a gente vai abrir o currículo Lattes, é muito comum, antes de abrir completamente o currículo, aparecer um pequeno texto, um resumo e uma foto. Coloque uma foto recente, uma foto profissional, certo? E um pequeno resumo contando sobre você do ponto de vista profissional. Neste resumo também é interessante mencionar sobre o mestrado, mencionar sobre sua escola, sobre sua atuação, enfim,
É dessa forma que começamos a divulgar e valorizar as atividades que fazemos. Então, o primeiro exercício de vocês será fazer essa atualização no currículo, acessar a plataforma, fazer o login, explorar as abas e atualizar seu currículo. Contudo, há necessidade de, após preencher os diferentes itens que há no currículo, clicar em enviar informações ao CNPq, ticar alguns tópicos de autorização de divulgação das informações. Se você preencher o seu currículo, mas não clicar em enviar informações ao CNPq, a atualização não será feita e você corre o risco de perder tudo aquilo que você gastou um tempo inserindo na plataforma. Além disso, nem sempre a atualização é automática no mesmo instante minuto que você inseriu. Isso na divulgação online. Demoram alguns dias, infelizmente. O ideal seria uma atualização e divulgação automática dos dados. Mas hoje costuma demorar entre 2 a 5 dias, ok? Um outro exercício interessante é buscar lá na plataforma Lattes o currículo do seu orientador. Dá uma olhadinha, verifique o que ele anda fazendo, produzindo, publicando, se este currículo está atualizado. Procure também o currículo dos professores, o meu mesmo. E em caso de dúvidas, mande, compartilhe em nossa sala de aula virtual. Após esta contextualização, entramos agora na construção e elaboração do projeto de pesquisa. Este é o principal foco da nossa disciplina de metodologia: dar a vocês elementos que auxiliarão na construção desse projeto, que ao final da disciplina será o produto que faremos a avaliação. Para construirmos esse projeto, partimos das nossas dúvidas, das nossas inquietações, dos nossos anseios, né? Então, agora é um momento de você selecionar, de você fazer um recorte dentro do ensino de ciências. Qual é a temática que você quer trabalhar no contexto da pesquisa? Lembrem-se, vocês agora são professores pesquisadores, vocês estão entrando no universo da pesquisa e algumas características são essenciais neste contexto. Por exemplo, rotina de estudos, ser muito organizado, ter essa inquietação, esse desejo de buscar respostas, despertar um olhar investigativo sobre o objeto de pesquisa. O nosso mestrado é um mestrado profissional. Vocês já são professores, vocês já estão em atuação, vocês têm noção da realidade do contexto da escola ou dos diferentes espaços de ensino. E agora vocês precisam recortar, selecionar o que de fato vocês irão pesquisar. Nem sempre essa é uma etapa muito fácil e exige leitura, embasamento teórico. E nesta primeira aula nós vamos ensiná-los a buscar estes textos que lhe trarão este embasamento teórico. E além disso, vocês irão escrever, exercitar a produção textual. Lembrando que nós trabalhamos com a redação científica. Na escola, na universidade, é a ciência que nos sustenta. E nós precisamos trazer para o nosso texto alguns elementos essenciais da redação científica: clareza, objetividade e, claro, o embasamento teórico que irá sustentar a nossa argumentação. Como disse anteriormente, a primeira etapa é delinear aquilo que você quer pesquisar. O que realmente te inquieta? Qual é o seu anseio? Para fazer isso, você precisa conversar com seu orientador. Juntos, vocês irão delinear esse objeto de pesquisa. Mas você pode ir conversar com seu orientador já de posse de alguns dados, de algumas informações, de algumas leituras.
Na verdade, ele espera isso, que você traga para ele também quais são suas dúvidas, suas inquietações, seus anseios no contexto do mestrado. E juntos vocês vão buscar qual é a temática da pesquisa, qual é a sua pergunta de pesquisa e o que você irá desenvolver de fato. Então, para buscar esse embasamento teórico, precisamos fazer um levantamento bibliográfico, dados da literatura, dados científicos. Como eu faço isso? Existem as bases de dados e eu vou mostrar algumas aqui para vocês que são gratuitas, que estão disponíveis e com certeza vocês utilizarão com muita frequência ao longo do mestrado. Lembrando, a revisão da literatura, as leituras, elas são feitas constantemente ao longo da sua estada aqui no mestrado. Não existe pós-graduação sem leitura, sem embasamento teórico, sem constante atualização dos dados que são publicados. Neste slide, eu trago para vocês algumas bases, no caso aqui, 4 bases que nós utilizamos muito. A primeira delas é o Google Scholar ou Google Acadêmico, o link está disponível. Então, é uma base de dados da Google que você consegue acessar trabalhos científicos que estão disponibilizados em diferentes contextos. Além do Google Scholar ou Acadêmico, tem o Cielo, que também é muito interessante porque traz revistas que são divulgadas, que são publicadas aqui na região sul-americana. Outra base de dados é o catálogo de teses e dissertações da CAPES e, por último, o ResearchGate. Lembrando, pessoal, não existem só estas bases, não. Na verdade, eu estou trazendo aqui para vocês 4 bases de divulgação de trabalhos, em sua maioria em português. Muitas bases importantes são de trabalhos na língua inglesa ou em outras línguas, francês, alemão, espanhol, que vocês podem ter alguma dificuldade, mas essas precisam ser superadas. Ler trabalhos, principalmente em inglês, é uma demanda para a gente entender no contexto da nossa área, que é ensino de ciências, o que está sendo produzido no mundo. Normalmente, nossas pesquisas são daqui, do nosso estado, da nossa região, da nossa nação, mas nós não podemos perder de vista o contexto mundial onde se insere o ensino de ciências e de que forma o que é produzido lá nos impacta aqui e vice-versa. Aproveitando para falar sobre o ResearchGate é uma plataforma mais recente, é na verdade uma rede social de pesquisadores que fazem a sua página, o seu perfil e divulgam os seus produtos, as suas publicações científicas de diferentes formatos. Nós vamos falar isso mais à frente no ResearchGate. Vocês podem fazer buscas por lá também, porque vários materiais que nem sempre a gente encontra no Cielo ou no Google Scholar, a gente encontra no ResearchGate. Muitas vezes porque são artigos que precisam ser pagos para acessar via revista. Então, nem sempre eles estão disponibilizados gratuitamente. E lá no ResearchGate, o pesquisador disponibiliza. Se não estiver disponível, você pode mandar um e-mail para o pesquisador, aparece lá uma janelinha com a opção request, ou seja, requerer aquele trabalho. Você manda um e-mail para o pesquisador, para ele mandar para você o trabalho. Normalmente esses trabalhos são socializados e por isso que o ResearchGate hoje cresceu muito e tem ganhado fama na academia. Bom, pessoal, conhecendo agora algumas bases de dados, lembrando que não são as únicas, mas são aquelas onde nós encontramos maior disponibilização de trabalhos em português, nós temos que escolher o nosso tema, o nosso assunto de pesquisa. Lembrando, a nossa área de concentração, vamos dizer assim, todos nós aqui no mestrado profissional em ensino de ciências trabalhamos com
ensino de ciências, mas é uma temática muito ampla. No ensino de ciências, eu posso trabalhar com o ensino, com a aprendizagem, com formação de professores, com divulgação científica, com popularização da ciência, com espaços formais e não formais de ensino. Ufa, são múltiplas possibilidades. Por isso que há a necessidade de fazer uma escolha do tema a ser pesquisado na base de dados. Essa escolha vai levar a palavras-chave ou expressões-chave que vocês utilizarão para fazer as buscas. Para fazer essa seleção, você precisa conversar com seu orientador, para que juntos vocês escolham uma temática de pesquisa. Ah, não, eu já vim porque eu quero trabalhar com aprendizagem. Não, eu quero trabalhar com abordagens de ensino. Ok, ainda assim está muito amplo. Ou você pode partir dessa pesquisa mais ampla para chegar num refinamento. É uma estratégia também, contudo, dá um pouco mais de trabalho, leva um pouco mais de tempo. Então, é essencial que você converse com o seu orientador e juntos já definam quais serão essas palavras de busca, essas expressões de busca, ou seja, qual será o seu tema, o seu assunto. Com isso, de posse disso, você vai nas bases de dados, uma a uma, utilizando as mesmas palavras-chave ou expressões, você fará as buscas. Fazendo essas buscas, vão sair vários trabalhos. Qual é a próxima etapa? Triar essas informações. Normalmente, essa triagem é feita com base na leitura, na análise do título. Nossa, esse título é muito interessante. Fiquei com vontade de ler esse trabalho. Então, você vai salvar. Aí vem uma etapa muito importante que consiste na seleção, organização da sua base de dados. Então, você está selecionando quais serão aqueles trabalhos que efetivamente você fará a leitura para compor a sua revisão bibliográfica, o seu projeto de pesquisa. Quando você foi na base de dados, por exemplo, no Google Acadêmico, joguei palavras-chave, eu vou dar um exemplo aqui, ensino de ciências por investigação, você vai verificar que vão vir muita informação, muito dado. Então, eu vou fazer a triagem. Eu olhei aquele título, me chamou a atenção, eu vou clicar. Normalmente, ele me direciona para uma outra aba, uma outra página, onde vou ter acesso ao PDF daquele trabalho. Eu vou abrir o PDF e vou fazer a leitura do resumo. Nossa, achei esse trabalho super interessante. O que eu preciso fazer? Salvar. Não basta salvar. Posteriormente, eu preciso encontrar esse trabalho no meu computador. Então, organize o seu computador. A partir de agora, crie pastas de trabalho. A primeira pasta que você vai criar lá no seu computador, nos seus documentos, é uma pasta com o nome mestrado, certo? Mestrado PEPEC. Também é interessante criar uma pasta da disciplina, uma pasta, um arquivo onde você vai salvar textos importantes, leituras que nós vamos discutir aqui na nossa disciplina ou nas outras disciplinas. Importantíssimo ter uma pasta de projeto, de pesquisa, né? A sua pesquisa aqui no mestrado. E dentro do seu projeto ou da sua pesquisa, você vai criar uma pasta revisão bibliográfica, porque estes trabalhos interessantes que você está encontrando, você vai salvá-los neste local específico. Não salve na área de trabalho do seu computador. Isto polui, isto dificulta a identificação e a localização posteriormente. Ah, professor, e aí? Eu vou salvar de que forma? Estou dando aqui dicas valiosas para vocês. Eu já passei por isso, já apanhei muito e estou aqui divulgando para vocês uma forma de sistematização que auxilia muito a encontrar os trabalhos que você salva, a organizar o seu material de estudo. Então, após criar estas pastas de trabalho lá nos seus documentos, no seu computador,
Você vai salvar o arquivo que lhe interessa, não salve todos. Aqueles que você leu o título e não tem nada a ver com o que você quer efetivamente, você já se desinteressou, não salve. Salve aqueles que efetivamente te chamaram a atenção e que você fará a leitura completa do texto. Então, qual é a dica? Salvar o arquivo pelo sobrenome do autor daquele texto. Então, por exemplo, é um texto meu, olha que legal. Eu sou Sabrina do Couto de Miranda. A gente sempre usa no meio acadêmico, para citações, o último sobrenome. Então, é Miranda. Então, eu vou usar o Miranda e o ano de publicação. 2020, por exemplo. Miranda, espaço 2020, salvo na minha pasta de trabalho revisão bibliográfica, que está dentro da minha pasta projeto de pesquisa. Mas é muito comum que os trabalhos tenham mais de um autor. Então, se for a Sabrina do Couto de Miranda e o João Roberto Ferreira Rezende, então vai ser Rezende Ferreira. Ixi, João, não lembro mais aqui qual é seu nome. Brincadeira. Então, por exemplo, vai ser Miranda e Rezende. Então, eu vou colocar o Miranda, o E comercial ou o E normal, Rezende e o ano, 2020. Mas, frequentemente, são mais de dois autores, são vários. Se você pegar um artigo lá da Nature e da Science aí que está falando bastante sobre coronavírus, você vai ver que tem 20 autores. Ah, não vou colocar os 20. Então, eu vou colocar o primeiro, o sobrenome do primeiro, o último sobrenome, por exemplo, Miranda et al. Et al, porque significa que tem mais de dois autores na composição da autoria daquele trabalho. E o ano, 2020. Salvei, estou criando o meu referencial teórico. Qual é o próximo passo? Ler os trabalhos, claro, óbvio, né? Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Neste slide, eu coloquei aqui uma imagem que eu tirei da minha pasta de trabalho aqui, da minha área de trabalho no computador, para vocês verem como que eu organizo dentro dos trabalhos que eu leio, da minha área específica, da minha área em ensino, eu organizo em várias subpastas, né? Porque como eu trabalho com vários assuntos diferentes, então eu vou ter uma pasta sobre ensino, vou ter uma pasta sobre biodiversidade, porque eu sou bióloga, trabalho com cerrado, com vegetação nativa. Então, para vocês verem como que eu vou organizando, para exemplificar e auxiliá-los na organização da pasta de trabalho ou das pastas de trabalho que vocês vão criar no computador de vocês. Neste slide aqui, eu coloquei uma foto, uma imagem da minha pasta de referências do doutorado, para vocês verem que eu uso isso mesmo, uso até hoje, posso mostrar meu computador depois para vocês. Então, eu salvo pelo último sobrenome, se são mais de dois autores, eu vou colocar o et al. E o ano, né? O ano de publicação daquele trabalho que você está salvando no seu computador para realizar a leitura posteriormente. Professor, eu fiz as buscas, já salvei vários trabalhos, o que eu tenho que fazer agora? Gente, tem que ler. Como nós falamos lá atrás, ler é essencial, é a característica básica da pós-graduação. Temos que estar em constante leitura, temos que estar em constante atualização, até porque estamos no século XXI, a era da informação, a era da informática. E a nossa maior dificuldade hoje é nos manter atualizados e com informações de qualidade. Essas bases de dados que eu passei, que eu divulguei, disponibilizei para vocês acessarem, são ótimas bases de dados. Contudo, quem vai selecionar o trabalho, bons trabalhos, é o pesquisador, somos nós. Então, nós temos que fazer a triagem. A triagem é feita com base na leitura. Outra dica importante: quando você vai lendo, se atente aos referenciais que aquele texto também está citando.
Busque saber se são livros, se são artigos, se são teses, para você também começar a ler estes referenciais básicos dentro daquela temática que você está pesquisando. Qual é a dica? Você vai lendo os textos, né? Então eu sempre recomendo assim. É bacana você, hoje eu vou ler os trabalhos que eu selecionei. Então você está lendo os PDFs daqueles trabalhos que você baixou, que podem ser artigos, podem ser teses, monografias, resumos. Daqui a pouquinho eu vou diferenciar cada um desses tipos de textos científicos, mas quando a gente está começando neste universo da redação científica, é muito interessante você ler o trabalho e imediatamente lá no seu arquivo do Word, aquele que você está construindo efetivamente o seu texto, o seu projeto, faz um resuminho desse artigo ou desse trabalho científico. Por exemplo, eu estou lendo um trabalho da professora Sabrina. Nossa, que trabalho interessante. Então, à medida que eu vou lendo, só eu vou lá no meu arquivo do Word e vou fazer um resumo contando o que é aquele artigo. Então, Miranda et al. 2020 realizou uma pesquisa numa escola no município de Anápolis com alunos da rede pública municipal na faixa etária XYZ ou na série XYZ, aplicou a metodologia tal e encontrou os seguintes resultados. Então, isso facilita para você ir construindo ali uma contextualização dos principais artigos ou trabalhos científicos que você selecionou sobre aquela temática. Claro que depois, muitas vezes, a gente volta no texto, lê novamente, mas isso já te ajuda na organização das ideias e na construção do seu referencial teórico. Como eu estava dizendo, hoje, século XXI, a nossa maior dificuldade é conseguir ler tudo que é produzido. É impossível, mas nós minimamente temos que estar atualizados, antenados, conectados com tudo que está sendo produzido. Há pouco tempo atrás, a dificuldade era acessar os trabalhos, que eles nem sempre estavam disponíveis. Hoje a maior dificuldade é conseguir ler tudo, é impossível. Para isso, existem também algumas ferramentas que podem auxiliá-los nesta constante atualização. Uma dessas ferramentas é da própria Google. A Google tem várias ferramentas, vários produtos que são disponibilizados gratuitamente. Um deles é o próprio Google Sala de Aula, que vocês podem e devem usar nas escolas com seus alunos. Isso diversifica o ensino, nós aqui no mestrado já utilizamos, mas também tem outras ferramentas legais, né? O próprio Google Maps nós utilizamos, o Waze é um produto da Google hoje, enfim, mas aqui no nosso contexto acadêmico, tem outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês, mas para acessar essas ferramentas e suas funcionalidades, normalmente é necessário você ter o Gmail, que o Gmail é o e-mail da Google, é um e-mail muito bom, que tem um espaço bacana para você armazenar dados. Então, caso você ainda não tenha um e-mail do Gmail, crie. E crie um e-mail profissional, gente. Lembrando que ali, né, na sua conta de e-mail, não coloque apelido, não coloque características muito particulares suas, não, é profissional. Use seu nome, seu sobrenome, por exemplo, o meu é Sabrina C. Miranda, cdecouto.miranda@gmail.com. Ah, não, mas meu nome é muito comum, todas as formas que eu faço já estão sendo usadas. Então, tente colocar, por exemplo, Sabrina, bióloga, underline, ou Sabrina Miranda, underline, bióloga, Sabrina Miranda, underline, professora, alguma coisa que te represente profissionalmente. E não características, particularidades, apelidos, coisas que não estão ligadas ao universo profissional. Então, de posse do Gmail, né, da sua conta do Gmail, você vai fazer o login
E você vai verificar que no canto superior direito vão aparecer alguns quadradinhos. Se você clicar nesses quadradinhos, você tem acesso aos vários produtos da Google. E você vai em mais e vai procurar pelo Google Acadêmico ou Google Scholar. Eu coloquei o link ali para vocês. Lá no Google Acadêmico ou Google Scholar, no canto esquerdo da tela, aparecem algumas opções: My Profile, My Library, Metrics, Alerts. Então, aqui hoje nós vamos falar sobre o Alerts. O que é o Alerts? O Alerts é uma possibilidade que essa conta aí de acesso via Gmail te deu de colocar palavras-chave, palavras de busca que vão gerar esses alertas e que o próprio algoritmo vai fazer buscas para você e vai mandar os links para o seu e-mail. Olha que fantástico! Ao invés de você todo dia ficar fazendo essas buscas, o próprio algoritmo vai fazer para você e vai mandar já no seu e-mail o que apareceu de seleção a partir daquelas palavras-chave. Então, lá no Alerts, você coloca palavras-chave, como eu disse para vocês, relacionadas à sua pesquisa. Se eu estou trabalhando com ensino de ciências por investigação, então eu vou colocar estas palavras-chave como alertas. Não, eu estou trabalhando com aprendizagem significativa. Cadastre esse alerta. Quando você vai lá e cadastra, salva, periodicamente, semanalmente, ele vai mandar o algoritmo, né? Ele quem? O algoritmo de busca que você relacionou às suas palavras-chave, vai mandar para o seu e-mail do Gmail a seleção. Você vai abrir o e-mail e vai olhar o que veio. Foi interessante? Te chamou a atenção? Tem a ver com a sua pesquisa? Clica no link, baixa o PDF, salva na sua pasta de arquivos pesquisados, salvos para você fazer a leitura e a inserção no seu referencial teórico, ok? Neste slide, então, eu quero diferenciar, estamos falando muito sobre produção acadêmica, trabalhos científicos, e eu já falei sobre teses, artigos, resumos, né? Então, o que é isso? São diferentes tipos de trabalhos científicos. Então, nesse universo científico, a gente tem diferentes formas de divulgação dos dados científicos. A forma mais comum é através de artigos científicos, e vocês com certeza farão a leitura de vários artigos interessantes para compor o seu referencial teórico. Mas nós também temos teses, dissertações, monografias. As teses são de doutorado, as dissertações são de mestrado e as monografias podem ser de graduação ou especialização. São textos maiores, com mais páginas, onde os autores têm maior espaço para falar sobre uma determinada temática, explorar profundamente essa temática. Os resumos, como o nome já diz, são resumos, são textos mais curtos. Eles podem ser resumo simples, resumo expandido e ainda a gente tem os trabalhos completos. Apesar de serem trabalhos completos, eles são curtos, são menores que um artigo científico. Além disso, a gente também tem livros e capítulos de livros. E aqui no contexto do ensino de ciências, existem vários livros muito bons, livros básicos que você deve citar, que você deve ler, né? E os livros, eles podem ser um livro único ou ele pode estar composto por capítulos, e cada capítulo vai ter uma autoria. Então, esses diferentes tipos de trabalhos científicos, eles estão vinculados a instrumentos de divulgação. Por exemplo, os artigos estão vinculados aos periódicos. O que são os periódicos? São as revistas científicas. Por que chamam periódicos? Porque eles têm uma periodicidade de divulgação. Tem revista científica que publica um novo número anualmente, então naquele ano vai sair só um número. Tem revista que publica mensalmente, todo mês vai sair um número novo daquela revista com vários trabalhos diferentes. Enfim, o nome periódico remete à periodicidade que este veículo de divulgação possui.
que é o ISSN? O ISSN, gente, é o RG, é o registro desse periódico, né? Então, cada periódico vai ter um ISSN, um registro vinculado àquele veículo de divulgação. As teses, dissertações e monografias, elas são divulgadas, fornecidas em bibliotecas digitais, que também podem ser acessadas. Então, por exemplo, aqui na página do PEPEC, a gente disponibiliza as nossas dissertações e na própria biblioteca da UEG, do campus, né? Que hoje são bibliotecas digitais. Qual é o registro da tese, da dissertação, da monografia? A ficha catalográfica, que traz informações de vinculação daquele material científico. Os resumos simples, expandidos e também trabalhos completos, eles são vinculados normalmente a anais, e os anais são produções vinculadas a eventos científicos, congressos, seminários, simpósios, encontros, né? E por exemplo, nós aqui anualmente fazemos o SIMPEC, que é o Simpósio do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UEG. E todos os trabalhos que são apresentados no SIMPEC, os resumos que são enviados simples e expandidos, aqueles que foram aprovados são publicados nos nossos anais e ficam disponibilizados online. Você pode acessar, baixar, citar, usar da forma que você achar melhor. Os livros, né, que podem ser livros únicos ou ter capítulos de livros, eles também são clássicos, né? Tudo começou com livros, essas outras formas de divulgação, vamos dizer assim, em termos históricos, são mais recentes, mas os livros são clássicos. E os livros, eles também têm um registro, que é um registro na Biblioteca Nacional de cada país. Então, no nosso caso aqui é o ISBN, que é o registro do livro na Biblioteca Nacional. Bom, cada um desses trabalhos científicos, eles têm uma caracterização, um formato, um padrão. Conhecê-los é muito importante no contexto da produção acadêmica e no contexto desse universo acadêmico do qual vocês hoje fazem parte. Esse slide, então, eu trago aqui fotos de um artigo científico para vocês conhecerem um pouco dessa estrutura. Ela não muda muito, né, de uma revista, de um periódico para outro. Então, todo artigo vai trazer o título, normalmente o título na língua da revista, e também o título traduzido para o inglês ou para uma outra língua. No caso dessa revista aí, ela traz tanto o inglês quanto o espanhol. Então, abaixo do título da língua materna vem o título traduzido numa outra língua, vem o nome dos autores, com a vinculação profissional desses autores e o e-mail, e vem um resumo. Então, quando vocês vão lá e fazem buscas para salvar artigos de interesse, o primeiro tópico que te chama a atenção é o título, e o segundo tópico que você vai explorar é o resumo. O resumo precisa vender o texto, porque se você lê o resumo e acha o texto super interessante, com certeza você vai salvá-lo, vai lê-lo na íntegra e utilizá-lo como referencial teórico. As palavras-chave que vocês estão vendo ali seguindo, né, na imagem, elas são importantes porque elas ajudam na divulgação do trabalho a partir das plataformas de dado. Então, às vezes, a palavra-chave que você usou de busca não estava no título do artigo, mas estava nas palavras-chave desse artigo e te auxiliaram a encontrar esse artigo. Por isso que a gente recomenda que as palavras-chave do artigos sejam diferentes do título, para aumentar a possibilidade desse trabalho ser encontrado a partir das buscas nas diferentes plataformas. E logo em seguida é muito comum vir o resumo traduzido na outra língua, normalmente, frequentemente é o inglês, mas como eu disse, também podem vir outras línguas, o francês, o espanhol, o alemão. Então, esta é a estrutura básica de um artigo científico. Se vocês olharem
a estrutura básica nas primeiras páginas, tá bom, gente? Se vocês olharem o cabeçalho aí na imagem, vem o nome da revista, que a revista aí no caso é a Tecnia, qual é o volume e o número de publicação desse artigo na revista e o ano. Então, como eu faria a citação desse artigo? Eu ia pegar o sobrenome do primeiro autor, que é Souza. Como são mais de dois, eu vou usar o et al, Souza et al, 2019. Gostei, amei esse artigo, vou salvar lá na minha pasta para eu poder fazer a leitura na íntegra. O que viria aqui após essa etapa, essa apresentação inicial do artigo? Os artigos apresentam comumente uma introdução. O objetivo do artigo está, né, apresentado ao final da introdução. Logo em seguida vem o tópico metodologia ou material e métodos, onde os autores apresentam de que forma os dados foram coletados e analisados. Depois vem o tópico resultados, que podem estar juntos de discussão ou separados. Então, eu apresento o resultado da minha pesquisa e discuto. O que é discutir? Contextualizar com base no meu referencial teórico. O que aqueles dados representam num contexto local, regional, nacional ou ainda internacional? De que forma a minha pesquisa é relevante? O que ela diferencia ou se assemelha com outros trabalhos já publicados na literatura, né? É isso que é discutir o seu dado ou os seus dados. E depois a gente vem a conclusão ou conclusões ou ainda considerações finais, às vezes o nome varia de periódico para periódico, e as referências. Quais foram os trabalhos que você citou ao longo do artigo científico? Neste slide, eu coloquei duas fotos do mesmo trabalho. Trata-se de um trabalho completo publicado em Anais de Evento, que foi o congresso do CECIFOP, que é o Congresso de Ensino de Ciências e Formação de Professores, que é um congresso bem bacana, que normalmente acontece na UFG de Catalão. Então, esse trabalho, ele foi enviado para o evento, foi avaliado, foi aceito e foi publicado nos anais, que estão disponibilizados online e eletronicamente. É o trabalho da Andrea. Então, o que a gente vê de elementos? É muito parecido com um artigo científico. Qual é a diferença? Foi publicado nos anais de um evento científico e ele tem um tamanho menor. O artigo hoje, né, os artigos hoje, eles têm um tamanho aí que varia de 12 a no máximo 20 páginas. Há periódicos que limitam o tamanho do artigo por palavras, né, ou caracteres, mas não passa disso não, são pequenos, são sintéticos, são objetivos, então você tem uma limitação ali de número de páginas. O trabalho completo ele é menor ainda, porque ele está lá naquela categoria de resumos que são publicados em eventos. Então, ele ali tem em torno de 8 páginas, 6 páginas, 5 páginas. Então, vai entre 5 e 8, tá? Podendo chegar até 10. Ele também vem o título, vem o nome dos autores com a vinculação profissional, o resumo, palavra-chave e o texto nessa sequência de composição muito parecida com um artigo científico. Esta imagem é de um resumo simples que foi publicado nos nossos anais, nos anais do SIMPEC que aconteceu o ano passado, que foi o 5º simpósio do mestrado profissional em ensino de ciências. Então, ele está na categoria resumo simples, ele é um resumo pequeno, que vai ter limite ali de palavras. Então, por exemplo, um resumo simples tem entre 100 e 300 palavras. Então, cada evento, cada anais vai colocar as normas, né? Vão ter normas, e aí você tem que seguir essas normas caso você queira publicar o seu trabalho. Professor, eu vou ficar contando manualmente essas palavras? Não, gente. Você tem uma ferramenta dentro do Word que faz essa contagem para você.
Você seleciona o texto, vai em contar palavras e ele conta. E aí você verifica se está dentro das normas. Mas, em termos de estrutura, nós vemos ali a divulgação do evento, o ISSN, que é aquele registro do evento, né, dos anais do evento, o tipo de resumo, nesse caso aqui é um resumo simples, poderia ser um resumo expandido também, que é um pouquinho maior. Vem o título, né? Qual é o título do trabalho, os autores, a vinculação e o resumo. E logo embaixo, que eu não mostrei na imagem, vem as palavras-chave. Lembrando que é recomendado que as palavras-chave sejam palavras que estejam relacionadas ao trabalho, mas que não estejam apresentadas no título, aumentando a possibilidade desse trabalho ser encontrado a partir das bases de dados de buscas de trabalhos científicos. Por fim, né, não menos importante, a gente tem aqui as teses e dissertações. Eu coloquei imagens da nossa página do pepec.eg.br. Você vai em dissertações defendidas e consegue buscar por ano quais são as dissertações que já foram defendidas aqui no âmbito do mestrado. Então, você vai ver o nome do autor, quem foi o orientador, o título, e aí você pode clicar no resumo, na versão completa e ainda no produto educacional, porque nós somos um mestrado profissional. O que tem de diferente numa dissertação, numa tese ou numa monografia? Você não tem limite de páginas, você pode escrever o texto com mais fluidez, você pode discutir mais, explorar melhor o referencial teórico, né? Então, você tem mais espaço para relatar a sua pesquisa. É diferente de um artigo que você tem que ser mais sintético, mais objetivo, porque você tem limitação de páginas que são impostas pelo periódico no qual você vai publicar o seu trabalho, no qual você intenta fazer essa publicação, e da mesma forma os resumos ou trabalhos completos que são publicados em anais de eventos, porque eles também têm limitações, você tem que ali fazer uma síntese da sua pesquisa para fazer a divulgação daquela forma, naquele tipo de trabalho científico. Então, aqui eu estou mostrando a contracapa da dissertação da Tássia, que foi minha orientanda, para vocês observarem que vem o nome do autor, vem o título, vem falando se esse trabalho se trata de uma dissertação, de uma tese ou de uma monografia, e logo embaixo vem o ano, né, em que ano que foi publicado. Então, esses elementos são elementos estruturais que compõem esse tipo de trabalho científico, ok? Ainda no contexto dos mestrados profissionais, além da dissertação que vocês estão começando a pensar, a construir a partir da elaboração do projeto, vocês também precisam pensar no produto que estará vinculado a essa dissertação. Então, eu trouxe aqui um pouco sobre esses produtos educacionais. O que é um produto educacional, gente? É um material aplicável no contexto da educação, do ensino, relacionado à sua pesquisa. E você pode fazer diferentes tipos de produtos, e a ideia aqui é exemplificar quais são essas categorias, esses tipos, para auxiliá-los no pensar sobre esses produtos educacionais ao mesmo tempo que você está pensando na sua pesquisa vinculada ao mestrado. Neste slide, eu coloquei então imagens do produto educacional da Tássia, que foi me orientanda, que eu já mostrei outras produções dela aqui, né? Então, para vocês observarem que os nossos produtos, a gente tem uma capa padrão, mas você também pode fazer uma capa diferenciada. Na verdade, nós estimulamos a criatividade porque é a partir dessa capa diferenciada que você vai chamar mais atenção dos leitores, dos professores, para que acessem o seu produto. Nós, quando fazemos trabalhos científicos, nós queremos ser lidos. Então, não basta pesquisar,
temos que publicar. Então, não basta publicar, precisamos ser lidos. Então, nós temos que buscar mecanismos que atraiam leitores, né? Então, quando a gente fala de ciência, e nós trabalhamos com a ciência na universidade, na escola, ela é o que nos sustenta, a ciência está ancorada na apreciação pelos pares. Nós temos que publicar, tornar público aquilo que fazemos com o intuito de que os nossos pares analisem, critiquem, aceitem ou não aquilo que estamos fazendo. Então, por isso que é importante chamar a atenção de leitores, divulgar nosso trabalho para que outras pessoas possam lê-lo e criticá-lo, analisá-lo, gostar ou não, para que a gente busque melhorar o nosso fazer. Esse slide busca mostrar para vocês que quando vocês já tiverem os produtos educacionais de vocês, né? Como eu disse, esperamos que vocês façam vários produtos, não só um, né, vinculado à sua dissertação, isso é a obrigação que você tem junto ao mestrado, mas que também aproveite esse tempo destinado a produzir outros produtos também, vários produtos. E quando você fizer esses produtos, você publicar esses produtos, nós queremos que você atualize no seu currículo Lattes. Então, lá no Lattes, quando você acessa para fazer a atualização via login e senha, tem uma aba que chama produção. Então, eu vou lá em produção, produção técnica, produto e insiro lá dados relacionados ao produto que eu fiz, que eu construí e salvo e divulgo no meu currículo Lattes. Além disso, nós também divulgamos, publicamos esses produtos na nossa página. Então, se vocês forem lá no PPEC, vocês vão acessar os produtos educacionais dos discentes que já passaram pelo nosso programa. Além disso, existem plataformas que a gente chama de repositório, onde você pode inserir, você pode depositar o seu produto, buscando que professores e outros profissionais acessem esses produtos e utilizem esses produtos, no nosso caso, produtos educacionais. Então, nestes próximos slides, eu vou especificar os diferentes tipos de produtos que vocês podem se inspirar, construir e realizar. Uma categoria desses produtos são mídias educacionais. Então, o que entra dentro dessa categoria? Vídeos, simulações, animações, experimentos virtuais, né? Que hoje é uma ferramenta muito interessante, áudios, objetos de aprendizagem, ambiente de aprendizagem, páginas na internet, blogs. Caso vocês construam essas ferramentas de divulgação educacional, são produtos que estão dentro da categoria mídias educacionais. Neste slide, eu coloco outras duas categorias de produtos. Protótipos, por exemplo, um aluno nosso, o Epaminondas, que defendeu no começo deste ano, ele fez um protótipo que é um mecanismo de sinalização para que alunos surdos consigam fazer as atividades, por exemplo, de educação física, jogar o futebol e ir acompanhando o que o árbitro está sinalizando, se foi uma falta, se foi um pênalti, se foi fora. Então, ele construiu um protótipo que é utilizado no contexto de alunos surdos durante jogos de futebol, para exemplificar para vocês. Mas também podem ser materiais para atividades experimentais, entra dentro dessa categoria protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais. A outra categoria são propostas de ensino. Então, por exemplo, você fez uma sequência didática sobre uma temática dentro do ensino de ciências. Então, essa sequência didática ou estas sequências são propostas de ensinos. Não, eu criei um experimento super interessante, né, no ensino de química, física,
é uma proposta de ensino. Então, eu estou exemplificando diferentes tipos de produtos educacionais. Aqui, no contexto do material textual, se você construiu um manual, um texto de apoio ao professor, você fez um livro didático ou paradidático, se vocês olharem na página do PEPEC, nós temos alguns paradidáticos e alguns textos de apoio ao professor que estão lá divulgados, publicados como produtos educacionais, história em quadrinhos, né? Tudo isso entra na categoria material textual. Jogos, kits e similares vão entrar na categoria materiais interativos. Por fim, nós temos as atividades de extensão, que consistem em exposições científicas, cursos de curta duração, oficinas, palestras, exposições, atividades de divulgação científica. Todas estas formas de produtos educacionais são consideradas atividades de extensão, né, na categoria atividade de extensão. E ainda você pode fazer o desenvolvimento de aplicativos, que hoje é uma demanda muito interessante, né? Aplicativos para celulares ou para computadores, no contexto do ensino de ciências. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado nossa aula, né? Vocês podem ouvi-la quantas vezes vocês precisarem. Acessem nossa página, explorem nossos produtos, nossas dissertações e me mandem aqui pela nossa sala de aula virtual as dúvidas e os comentários para que nós possamos progredir no desenvolvimento da nossa disciplina. Então, eu aguardo e estou à disposição para ajudá-los. Até mais!